Nós vamos conhecer o campo missionário rural Assentamento Pirangi. É um assentamento que pertence à cidade de Galinhos, no Rio Grande do Norte. Esse campo missionário rural pertence ao campo da Assembleia de Deus em Macau. E em 2025, o pastor presidente é o pastor Hilton Martins Peixoto, com sua esposa Gilani, e o missionário rural é Rosenberg Alberto, com sua esposa Lorena. Ele fica a cerca de 70 quilômetros de Macau, indo pela BR-406. Chegamos na entrada que vai para Tubibal, saindo da BR-406, já próxima a Jandaíra. De agora em diante, o trajeto será todo em estrada de barro, cerca de 15 quilômetros. Trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz. Chegamos ao assentamento Pirangi. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor. Chegamos ao templo da Assembleia de Deus, no assentamento Pirangi da IADERN. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar. Pai do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Rosenberg, obreiro rural aqui da Assembleia de Deus de Assentamento Pirangi, um campo missionário da nossa igreja, e sou também presbítero da Assembleia de Deus. Sempre tive aquela chamada no meu coração, aquele desejo de ser um missionário, de ser um pastor da nossa igreja, de fazer a obra do Senhor. Eu e a minha esposa, a irmã Lorena, minha esposa que é de Minas Gerais, e há 16 anos nós estamos casados. E tem feito a obra lado a lado comigo. Então, eu senti esse chamado de viver para a obra do Senhor desde quando eu aceitei que eu tinha esse desejo, Eu vi os irmãos fazendo a obra e aquela chama ardia dentro do meu coração. O meu chamado para ser pastor aqui na Assentamento Pirangi foi no ano de 2023. Eu estava trabalhando numa empresa de camarão, ia fazer 5 anos. E naquele período o pastor Hilton esteve visitando o assentamento Pirangi, viu a necessidade da obra aqui. O pastor Carlos Guilherme, que era o pastor de Galos, que era aquele que estava à frente dessa obra, porque a Assembleia de Deus aqui do assentamento Pirangi era uma congregação de Galos. E o pastor Hilton vendo a necessidade, vendo que havia uma dificuldade de vir um obreiro de Galos para cá, que era um obreiro de Galos, que dava assistência, no nome de Crislene. Ele vendo essa dificuldade, vendo que a igreja estava sofrendo, ele decidiu colocar um obreiro aqui, e ele falou para mim que naquele momento ele pensou em me colocar, Só que ele pediu confirmação a Deus, e o Evangelho de Alto Campeiro, ele comentou isso com o Evangelho de Alto Campeiro, que ia botar uma pessoa aqui, nesse lugar, e já também disse que já sabia que era a pessoa. Ele disse, pois diga que se for, a que eu estou pensando é confirmação. E ele disse, o irmão Rosenberg e a irmã Lorena. E assim o pastor disse, pois é de Deus, Logo após ele fez o convite à minha pessoa, no gabinete dele, e eu aceitei a vir. E quando foi, em agosto, dia 17 de agosto de 2023, eu tomei posse dessa igreja, aqui no assentamento Pirangi, na igreja essa que estava passando um momento muito difícil. Quando eu tomei posse aqui, essa igreja só tinha 15 irmãos,
metade dos irmãos estavam em casa, desanimados. Tinha dia aqui que sobrava um crente dentro da igreja, nem só 2 crentes dentro da igreja. E aí chegou nesse período aqui. E hoje faz 2 anos que eu estou aqui. E nesses 2 anos Deus fez milagres e maravilhas aqui neste lugar. E você? Deus falou alguma coisa com você antes de vir para cá? Comigo foi o seguinte, comigo quando houve um comentário, o pastor comentou no culto de doutrina, que tinha essa obra aqui na assentamento Pirangi, que estava precisando de um obreiro, e que ele tinha prometido aos irmãos que ia trazer alguém para cá. Eu não estava no culto de doutrina nessa sexta-feira, e o comentário surgiu, né, que ia botar um obreiro no assentamento Pirangi. E quando disseram a mim, aí alguns comentários não pode ser você, né, pode ser Breno também. E eu disse, não, eu não vou não. Já estou fazendo 5 anos que estou na empresa, minha esposa está trabalhando, disse que não vinha. Mas naquele dia que eu fui no gabinete do pastor, que ele fez o convite a mim, eu estava esperando dizer que não dava certo eu vim para o assentamento Pirangi. Mas aí eu pedi a ele, eu perguntei se ele tinha vindo aqui, fazer a visita, ele disse que veio. Eu disse, se eu tenho uma foto de lá, ele disse, tenho. Aí ele me mostrou a foto, né? Alguns irmãos tiraram foto aqui da igreja. E quando eu vi aquela foto, eu senti algo diferente dentro de mim, né? Aquele desejo de vir para o assentamento Pirangi bradou dentro do meu coração. E na mesma hora, a irmã Lorena estava esperando dizer que não vinha, mas na mesma hora eu mudei de ideia, né? Deus trabalhou ali e eu disse que vinha. Até a irmã Lorena ficou surpresa e disse, mas você disse que não ia? Aí eu disse, foi porque Deus falou dentro do meu coração quando eu vi aquela foto. E quando eu vim para o assentamento Pirangi, né, na época eu estava empregado, como eu já falei, ia fazer 5 anos numa empresa. A irmã Lorena também trabalhava na sede, estava empregada ali. E para a gente vir para cá, o pastor disse que a gente tinha que deixar o nosso emprego. E foi uma renúncia muito difícil, porque eu conversando com o pastor Rio, ele disse a mim que a situação financeira aqui não era muito boa, não dava para manter um obreiro aqui nesse lugar. Né? E eu ia ter que deixar o emprego, então bate logo aquela dúvida, né? Mas Deus tinha falado no meu coração e eu disse, pronto, pastor, eu vou deixar o emprego, vou sair da empresa, a irmã também deixou dela, e a gente veio. Fizemos uma mudança, quando colocamos o imóvel em cima do carro, que ajeitamos tudo, e saímos pré-arrumando a nossa casa, né? Que arrumamos tudo que fomos sair para vir para o assentamento Pirangi. Eu subi na moto, que eu vim numa moto mais leve, no caminhão veio meu pai, o irmão lá e o motorista. E eu deixei aquele caminhão sair na minha frente, e quando aquele caminhão saiu, eu olhava para aquele caminhão, com o capacete para a cabeça e chorava. E dizia, Jesus, será que isso vai dar certo? E assim a gente veio, né? Quando eu cheguei no assentamento Pirangi, a gente morou no quartinho, que logo vai me mostrar que a irmã Ivone cedeu, muito amor, muito carinho. Era um quartinho apertado, né? Às vezes o banheiro para mim tomar banho eu tinha que me abaixar, né? Então baixo que era. Mas ali Deus falou muito conosco naquele quartinho. Eu peguei uma roupa do quartinho, né? E a gente passou ali mais de ano naquele quartinho. E durante esse tempo a gente começou a mexer na igreja, na casa pastoral. Porque quando eu cheguei aqui na igreja, como eu falei, a igreja estava passando por um momento muito difícil, tanto espiritualmente como fisicamente. Espiritualmente porque muitos irmãos tinham se afastado. E fisicamente porque quando eu cheguei aqui, a Assembleia de Deus aqui no assentamento Pirangi, a nossa igreja aqui, praticamente só eram as paredes levantadas, né? Por fora não era rebocada as paredes, o piso era aquele piso grosso, só tinha um reboco por dentro, né? E eu me lembro de uma imagem que muito mexeu comigo, foi quando eu cheguei aqui, que não tinha muito. Era uma caixa de som coberta, né? Uma toalha, e não tinha gelágua, a gente trazia água para cá numa garrafinha de água térmica, que o que tinha aqui era pequeno e quebrou com o tempo. Não tinha energia, a gente tinha que puxar a extensão. Quem cedia energia para mim quando eu cheguei aqui é a vizinha aqui do lado, que não era crente, era católica, mas cedia com todo amor e carinho a energia, porque quando cortaram a energia da igreja, a vizinha, a igreja teve que fazer os cultos nas casas dos irmãos, né? Porque não tinha energia na igreja. E a vizinha sentiu falta, mesmo sem ser crente, dos hinos da igreja, né? Das pregações, e disse que podia vir que ela cedia energia. Então a gente tinha que puxar uma extensão, a igreja não tinha água, a gente teve que encanar a água da igreja, a igreja não tinha banheiro, os meninos mijavam no terreno da igreja. A gente fizemos banheiros, né? Vocês vão ver logo aí nas fotos, e
Eu sei que dentro de 2 anos a gente conseguiu terminar a igreja, né? A igreja hoje está linda, botamos cerâmica, Deus usou os irmãos, né? Compramos geral novo, Deus usou o irmão para dar o geral novo, né? E tudo o que vocês vão ver aqui foi um milagre que Deus fez através dos irmãos, né? E além da gente terminar a igreja, também terminei uma casa pastoral. Quando eu cheguei, só tinha um alicerce cavado. E a gente fez toda a casa pastoral junto com os irmãos, que Deus usou de uma forma tremenda, tanto os irmãos de fora como os irmãos aqui de dentro da assentamento Pirangi. Eles deram a irmã e a gente terminou. E dia 17 de maio desse ano, a gente inaugurou a Igreja Assembleia de Deus, aqui da assentamento Pirangi, e a casa pastoral. E hoje, o obreiro que vem para Pirangi tem uma igreja terminada e tem uma casa pastoral para ficar. E hoje a igreja está uma bênção, né? E naquela época, a renda que não dava para manter o obreiro, que o pastor até disse que ia dar uma ajuda, não precisou o pastor dar ajuda, né? Porque já no primeiro mês que estava aqui, Deus abençoou de uma forma tão tremenda que o dinheiro deu para a gente se sustentar. E até hoje, a igreja do assentamento Pirangi, Deus tem abençoado e Deus tem nos sustentado com quem entra dentro dessa igreja, né? Mas nosso pastor, supervisor, o pastor Guilherme, ele ajuda também. A gente precisa de algo, ele ajudou na casa pastoral, ele ajudou aqui na igreja, né? Por isso que é tão importante a oferta missionária, porque a sua oferta missionária vai ajudar não só o missionário que está lá em Pucallpa, lá fora, mas também ajuda a gente que está aqui fazendo uma obra na nossa região, no nosso estado, aqui no nosso campo eclesiástico. A paz do Senhor, amados irmãos, né? Meu nome é Lorena, esposa do pastor Rosenberg, e estamos aqui para falar de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Pronto, no começo da minha fé, né, logo quando eu me converti ao Senhor, que eu conheci o Evangelho de Cristo, sempre Deus falava no nosso coração a questão da missão, né? Ele sempre falou no meu coração sobre missões. Então, quando se falava em missões, realmente o coração ardia. Porém, eu não imaginava que a missão na minha vida ia acontecer tão rápido. Mas foi algo assim que Deus colocou diante de nós, diante da minha vida. E ali eu ouvi a voz do Senhor falando que um dia Ele iria cumprir tudo aquilo que Ele nos tinha prometido, que era o chamado na obra missionária. Quais foram as formas que Deus falou com você do chamado para vir aqui para o assentamento Pirangi? E um dia eu disse, meu Deus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso ouvir a voz do Senhor com clareza, que eu possa entender realmente que é isso que o Senhor tem para nós, porque jamais a gente quer fazer aquilo que não é a vontade de Deus, né? Nós sempre colocamos Deus na frente para que a vontade dele prevaleça. E um belo dia fui para um culto de crianças na Igreja Assembleia de Deus em Macau. E eu estava ali no meio daquelas pessoas, daqueles irmãos ali adorando ao Senhor. E o tio Mason, ele manda, né, ele aponta até mim. E ali Deus usa ele para falar comigo, né? E no primeiro momento eu pensei que não era eu, mas ele disse que era eu. E ali eu ouvi a voz de Deus. Ali eu digo muito que foi a palavra final de Deus em tudo aquilo que ele já vinha fazendo na nossa vida. E Deus usou ele de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Eu me alegrei, eu chorei. E ali eu tive a certeza de que o que nós estávamos fazendo era a vontade de Deus. Nós estávamos nos organizando para poder ir até onde estavam meus pais, que eu morava, né? Agora eu moro aqui. Eu morava em Minas Gerais, que já fazia anos que eu não vi meus pais. E a igreja soube da história, já fazia tempo que eu não via meus pais. Então, eles também se comoveram. E eles fizeram, né? Os irmãos se juntaram, fizeram caixinha em segredo. E quando foi no final do ano, na virada de ano, né, eles chamam uma irmã e essa irmã, ela vai para o culto e ali ela fala, né, que aquilo ali seria um presente, né, que eles estavam dando para a gente, para que nós pudéssemos viajar. E ali fomos para Minas Gerais. Quando estávamos voltando, o período que a gente passou lá, eles estavam aqui, planejando tudo, pintando casa, colocando piso, arrumando tudo. Até a minha mudança eles fizeram, carregando a minha mudança. Tem até as fotos das meninas com o sofá no carro de mão.
E ali chegamos, paramos na irmã Ivone. Quando chegou a irmã Ivone, nos trouxe para cá, não é? Porque nós ainda morávamos lá, mas eles já tinham feito a mudança. E quando eles abrem a porta, nunca que eu imaginava que a igreja, a Assembleia de Deus, o assentamento Pirangi, estava dentro da casa pastoral, esperando só o momento da gente chegar. Mas era tanta gente que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas ali foi algo assim que o meu coração, quando se lembra, ele se alegra. 1, 2, 3! Vai ser um negócio desse pra gente chorar mesmo. Como é que foi a ideia da senhora? Assim, Deus falou com a senhora olhou para o quartinho e falou assim, rapaz, dá certo o pastor ficar aqui. Como é que foi que a senhora teve essa ideia de ceder o quartinho? Eu pensei, né? Quando eu disse, Jesus, não tem casa pastoral. O pastor me disse, e vai não tem uma casa aqui para a gente alugar para ele morar, não. Eu disse, não tem, não. Agora eu tenho um quartinho. Eu tenho um quartinho que é 3 horas com banheiro. Para quem tem alguma obra de Deus, eu acredito que dá para passar um dia, quando faz a casa pastoral. Aí foi, eu morava aqui. Meu menino que vivia aqui, eu vivia no terreno. O pastor me ajuda no terreno. Foi bater no terreno atrás de mim. Foi eu sou Aí só sei que quando chegaram lá foi uma bênção, chegaram lá foi uma maravilha. Que a gente conheceu eles. E o pastor a gente chegou. E Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração quando eu vi eles, que o pastor tinha dito que ia orar para a gente mandar um obreiro para aqui, né? Aí quando eu vi eles, eu disse, Jesus, o pastor veio mostrar esses irmãos aqui, e os irmãos vêm para a conta da igreja. Eu senti mesmo. Um pedido que eu deixo no meu coração, né, para todos vocês que estão ouvindo, né, ouvindo e vendo esse vídeo, é sobre o chamado missionário. O chamado missionário é algo que Deus tem para as nossas vidas. Sabemos que a missão é algo que o Senhor nos ordenou. Ide, levai, pregai o evangelho a toda criatura. Então, você que está vendo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, faça missões. Faça missões da maneira que Deus tem colocado no seu coração. Indo, contribuindo, orando, fazendo. Comece a missão aí no seu bairro, né, com o seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho, porque a missão é algo que o Senhor nos chama, né? Então, nós que trabalhamos, né, na missão, que estamos aí engajados, né, na obra missionária, precisamos de você. Assim como as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, assim como as pessoas carentes da palavra de Deus, precisam de você. Então, faça missões a tempo e fora de tempo. Faça missões hoje, faça missões agora, porque amanhã é outro dia, amanhã é outro tempo. E muitas almas estão precisando de nós hoje. Então, faça missões. É isso que eu tenho, né, diretamente do meu coração para o seu coração.